Olá, amados e amadas, abençoados em Cristo Jesus ressuscitado, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui hoje, dia 1º de maio de 2024, para dar início a uma série de reflexões, quais eu intitulo Ansiedade, o mal do século ou o mal da humanidade? É isto mesmo. Bom, a ansiedade é um mal que ataca a muitas pessoas ao nosso redor, que nos ataca, na verdade. Porque na qualidade de ser humano, de um espírito revestido num corpo de carne, eu obviamente tenho que me incluir. Mas será mesmo que a ansiedade, que causa tantos transtornos, tantos distúrbios, ela é procedente de algo que o mundo em que vivemos está nos fazendo vivermos ansiosos e, consequentemente, com distúrbios como depressão e vários outros da alma humana, do psique humano, fazendo com que muitos estejam prostrados, na verdade. Será que a ansiedade, as suas consequências são originárias do mundo atual em que vivemos? Pois é, como este é um assunto delicado e um tanto quanto comprido, e nós vamos analisá-lo à luz da palavra de Deus, da palavra da graça e do amor de Deus, hoje nós teremos a parte A. E esta reflexão estender-se-á por mais partes, para que não fique cansativa, tá bom? Então vamos dar início. E para darmos início a esta série de reflexões, vamos começar do início mesmo. Eu tenho uma pergunta, antes de qualquer coisa, para todos vocês que estão acompanhando este momento de reflexão. Vocês acham que o nosso Deus, o grande Eu Sou, único, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há, inclusive nosso Criador, ele criaria algo ruim, malévolo para a humanidade, para a sua mente, para o seu prejuízo? Fica esta pergunta. E é uma pergunta que nós mesmos podemos responder de imediato. Eu, particularmente, penso que não. E acredito que vocês que estão me assistindo neste momento pensam de igual modo. Até porque eu vou expor aqui versículos. E entre esses versículos, há o seguinte versículo que eu deixei aqui marcado para compartilhar com vocês. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Escrituras Sagradas, no capítulo 1, versículo 31, o nosso Deus diz, ou é relatado, né? Como nosso Deus expondo para nós. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Bom, já é bem claro e transparente que tudo quanto Deus criou, Ele mesmo afirma na sua palavra que é eterna, que é bom. Partindo deste princípio, nós temos a certeza, pelas próprias Escrituras Sagradas, que absolutamente nada que Deus criou foi contrário ao nosso bem. Concordam até aí? Pois é. Então há um segundo versículo que eu vou expor também para vocês, para darmos continuidade à nossa reflexão de hoje. Exatamente, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 ao 17, está escrito: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes dela, certamente vocês morrerão. Aí fica um ponto de interrogação para muitos. Esta árvore, então, era maléfica. Não, eu não creio que aquela árvore fosse maléfica. Simplesmente o Criador do homem, inclusive, da própria humanidade, ele criou o homem, a mulher, ou seja, a própria humanidade, já com liberdade, com total liberdade. Nós, seres humanos, temos livre-arbítrio para agirmos e reagirmos em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós não somos escravos de nada absolutamente, exceto de uma coisa que muitas vezes nós não prestamos atenção, a qual nos deixamos nos escravizar, e muito, e cada vez mais. Sabem o que é? É o egoísmo. Sim, o egoísmo. É querer fazer sempre a vontade própria, sem observar sequer se a vontade, a nossa vontade, ela vai nos fazer bem, ou bem ao nosso próximo, ou não, mas sim que queremos fazer aquilo e pronto, e ponto, fazemos. Esta é a essência da natureza humana, da natureza do corpo de carne, que não obedece em momento algum à natureza espiritual. Ou seja, os pensamentos, que Deus incutiu em nossas mentes, para que quando nós formos praticar algo, por nossos anseios, por nosso desejo, por nosso egoísmo desenfreado, por nossa ambição, nós então pensemos no outro lado, que é o lado espiritual e que é a voz do próprio Deus em nossas consciências, para antes de realizarmos qualquer
atitude, precisamos então pensar: será que isto vai me fazer bem? Será que isto vai fazer bem ao meu próximo? Será que isto está conveniente ou conectado com aquele que me criou? E isto eu digo principalmente para os que se denominam cristãos, para nós que nos denominamos cristãos. Será? Não. Na maioria das vezes, nós não fazemos esta introspecção, esta pergunta, e acabamos dando vazão, sim, à nossa vontade. É assim que acontece, ou não é? Meditemos um pouco nisto. E o terceiro e último versículo de hoje, para concluirmos a parte A desta reflexão, está lá no livro de Eclesiastes, onde o rei Salomão, no capítulo 3, versículo 1 do livro de Eclesiastes, relata o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Então é simples de entender que quando Eva, representando a própria humanidade, deu ouvidos à serpente, ela estava dando ouvidos, na verdade, à sua própria mente, que era uma mente rasteira, porque como a serpente se locomove, ela se rasteja pelo chão, ela é peçonhenta, ela é venenosa. E assim é na maioria a nossa alma. Os nossos pensamentos são exatamente como uma serpente. Nós vivemos a vida, uma vida inteira, no tempo que Deus nos dá aqui nesta terra, a projetarmos e realizarmos sempre aquilo que não é ou não está no tempo de nós realizarmos. E por quê? Porque existe em nós a peculiaridade de antecipar-se em tudo. E com o maldito mesmo, imediatismo, que já havia desde a primeira criatura que Deus gerou com ampla liberdade de pensamento, já tinha esta mente rasteira, pequena na verdade, e apesar de saber que eles ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, tinham tudo absolutamente para serem felizes e aguardando o tempo certo, eu sigo uma linha de raciocínio que muitos seguem também, que certamente Deus chegaria para eles e diria: agora sim, vocês estão prontos a comerem do fruto daquela árvore qual eu disse para vocês nem tocarem, ou muito menos comerem do seu fruto. Então, abençoados e abençoadas, este é o princípio da ansiedade, e este é o princípio dos males que nós sofremos hoje e sempre sofreremos
se continuarmos com a mesma mente, a mente de uma serpente que simplesmente rasteja, nunca está no alto como uma águia, mas está sempre no pó, está sempre venenosa mesmo, né? Como uma víbora, que é a serpente, fazendo-nos tomar decisões antecipadas, fazendo-nos ser cada vez mais, repito, imediatistas, fazendo-nos querer aprender cada vez mais e mais, sem dar pausa para o devido tempo de aprender algo, porque o próprio Deus relatara: aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu tenho certeza absoluta que Deus iria dar a permissão para que o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, tivessem conhecimento do bem e do mal, mas no momento em que eles estivessem amadurecidos, prontos, preparados para aquilo. Para finalizar a parte A desta reflexão, eu posso dizer que nós devemos meditar em como agimos, em como somos em relação à voz do Espírito e darmos menos vazão à voz da nossa carne, que é símbolo, que é sinônimo, na verdade, de nossas próprias vontades. E vontades estas que são nada mais, nada menos que o egoísmo. Ah, eu, sempre eu. Que Deus o quê? Que espírito ou espiritualidade o quê? Vou fazer e pronto. E que se dane quem pense diferente, ou se alguém vai ser machucado, ou se o meu semelhante vai ser machucado, ou eu mesmo, ou nós mesmos, a princípio, com determinadas atitudes e egoísmo e imediatismos que nós temos registrados em nosso DNA particular. Entretanto, é coletivo. Todos, na maioria, têm. Raríssimas pessoas preservam a voz do Espírito, mas dão sempre vazão à voz das suas mentes, quais elas enaltecem, né? E não deixam jamais de segui-las, que é a voz da própria vontade, ou seja, a voz da sua carne. E por conta disso, sofrem as consequências daquilo que plantam, porque acham que tem que plantar e acabou. Nós vamos ter a parte B, C, não sei em quantas partes vou estender estes momentos de reflexão, mas sempre embasados, tá? Na palavra do próprio Deus e, inclusive, mediante os exemplos, como foi o dos primórdios, Adão e Eva, primeiro homem, primeira mulher, já nasceram ultrapassando a própria liberdade que Deus os concedeu espiritualmente falando, e colocaram as suas vontades, que é a sua voz carnal, na frente de tudo e de todos. E assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade
infelizmente. Bom, por hoje é só. Espero que todos meditem neste início, nesta introdução das reflexões que eu pretendo dar continuidade, estudando com calma, biblicamente falando, vários versículos e vários personagens bíblicos que existiram de fato e que erraram porque sempre tiveram esse conceito, o conceito de uma mente venenosa contra nós mesmos, contra eles mesmos. É assim que somos, infelizmente. Às vezes até sem percebermos. Bom, é isto. Concluí aqui a parte A desta reflexão e da segunda em diante, com certeza, que vai ficar bem mais interessante. Vocês vão observar que este início que eu estou dando hoje ao assunto ansiedade é de fato muito importante. Agora, para haver uma mudança, tem que haver, como a própria palavra de Deus diz lá no livro, se eu não me engano, na epístola, me desculpem, se eu não me engano, de Romanos: renovai as vossas mentes. Ninguém quer isto. Ninguém quer renovar as mentes para sermos, né, pessoas melhores, pessoas mais altruístas, mais pacientes, mais empáticas, mais ponderadas, na verdade, porque é um tema que requer mais a palavra ponderação, ponderarmos até onde podemos ir, quando podemos ir, se podemos ir, tá bom? Eu, Clério Cerqueira, me despeço e convido vocês em breve para assistirem a parte B destes momentos de reflexão que são exclusivamente para o nosso bem, inclusive de nós que nos intitulamos, pelo menos, né, cristãos, ou seja, seguidores de Cristo Jesus. Até a próxima. Abençoados e abençoadas de Deus.